E aí, galera? Tá começando! Mais um programa Sou Casa Jovem. Eu sou o Pastor Giba. E eu sou a pastora Ari. Então, antes de começar, roda a vinheta. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. O que é o centro de tudo, onde Jesus é suficiente na nossa vida. Tá, muitas vezes nós estamos angustiados, estamos desesperançosos. Acertei. Normalmente eu tenho dificuldade. Desesperançosos. A gente tendo tudo, não tendo nada. Nós temos que sempre crer que Jesus é suficiente. Se eu sou um adolescente, tenho 14, 15 anos, ou se eu sou uma pessoa mais idosa, 80, 90 anos, Jesus ele continua sendo o suficiente. E para nós começarmos, seria muito legal se você pegasse agora, pode ser o seu celular, o seu tablet, uma caneta, um bloco de notas, sabe aquela agenda legal? E anota agora tudo que nós vamos falar, que pode ser um manual para a sua semana, um manual para o seu mês, pode ajudar na sua família. Para você sempre se lembrar disso, que Jesus ele deve ser o centro de todas as coisas na nossa vida. Quando eu estou com dúvida, esses dias eu andava um pouco angustiado, sabe, Ari? Aqueles momentos que a gente acorda assim meio né, para baixo, desmotivado. Aqueles dias que a gente não tá tão legal assim. Por quê? Porque nós somos seres humanos, certo? É verdade. Então, somos feitos com emoções. Sentimentos. E então, não é sempre que estamos felizes, Davi. Sabe aquele sorriso estampado o tempo todo, mas por dentro tá sentindo tão machucadinho, angustiado. Ou coisas aconteceram que geraram isso em nós, ou às vezes não aconteceu nada e a gente acordou assim. Certo, é verdade, tem dias, agora tu me fez lembrar, tem dias, gente, deixa eu falar uma coisa bem assim, olhando no teu olho, tem dias que não tem motivo nenhum, mas a gente acorda meio triste, acorda meio para baixo, mas não tem motivo nenhum. Mas quando isso acontece comigo, eu estava refletindo muito, sabe, na palavra, refletindo em vários aspectos. E eu criei então esse tema que Jesus é suficiente e nós vamos abordar agora item por item. Por quê? Porque quando eu estou com dúvida, Jesus é suficiente. Pensando o que será que vai acontecer, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu compro, será que eu não compro, o que vai rolar na minha vida? Eu creio que Jesus é suficiente. Quando nós vemos na palavra de Deus, Jeremias, capítulo 29, verso 11, que diz o seguinte: Eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro bom, um futuro próspero. Por que Deus está falando isso? Porque Ele sabe aquilo que Ele quer ao nosso respeito. Então deixa eu te falar algo. Deus tem pensamentos bons ao teu respeito. Então, esses pensamentos que às vezes você tem, que são pensamentos ruins e negativos, não é dessa forma que Deus pensa ao respeito da sua vida. Porque como nós lemos aqui, Ele tem coisas boas para você. Ele te olha além das suas limitações. E por que nós sabemos que Ele tem coisas boas? Porque aí nós refletimos em outro texto que diz o seguinte, está lá em Romanos capítulo 12, verso 2. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, o que eu vejo nisso? Que se eu vou fazer uma faculdade, será que eu namoro, será que eu não namoro, será que eu caso, será que eu não caso, será que eu tenho filho, será que eu não tenho filho? Meu Deus, o que é que eu faço da minha vida? E aí Deus está dizendo, calma, o que eu tenho para a tua vida é bom, o que eu tenho para a tua vida é agradável, o que eu tenho para a tua vida é perfeito, o que eu tenho para a tua vida são pensamentos bons, são coisas boas. Então Jesus está dizendo, crê em mim porque eu sou o suficiente. E uma coisa que a gente tem que pensar, né, Giba? Que às vezes até os tapetes que foram puxados de nós, às vezes a gente não entende porque puxaram o nosso tapete naquele momento. Mais adiante Deus vai mostrar para você que até os tapetes puxados de você, Ele usou para cumprir o propósito dele, que Ele tinha na sua vida. Gente, olha, a Ari hoje está ela está empolgada, hoje ela já começou empolgada. E quando eu estou me sentindo sozinho? Porque, acredito, pastor, sente sozinho.
o filho se sente sozinho, o pai às vezes se sente sozinho. Todo mundo às vezes, em algum momento, se sente sozinho. Jesus, gente, Se sentiu sozinho. no Getsemane, de alguma forma, se sentiu sozinho. Uma coisa que a gente tem que entender, porque às vezes a gente acha, mas por que a pessoa está se sentindo sozinha se ela está rodeada de pessoas? Ah, mas só tá rodeado de pessoas, porque, na verdade... Muitas vezes está rodeado de pessoas, mas se sentindo sozinho porque não sabe com quem pode conversar. Então, nesse momento que você está se sentindo sozinho, eu tenho algo para te dizer. Que Jesus é suficiente. Quando você está sozinho, é só uma percepção sua, porque Deus nunca te abandonou, Ele nunca te deixou. Gente, eu disse que hoje ela tá. Eu vou... Pode continuar sozinha. E aí vem muitas vezes a pergunta, para que eu nasci? Para que... Sabe, para que tudo isso? E agora? Qual é o sentido? E aí Jesus nos diz que Ele tem que ser o centro, Ele é suficiente. Em João capítulo 1, verso 12, eu quero ler para você o seguinte que diz em João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas não é só isso, fica aí, segura aí. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, deixa eu falar. Jesus morreu naquela cruz para nos dar o direito de sermos filhos de Deus. Então, aquele que crê nele, aquele que, sabe, abrir o seu coração, rasgar o seu coração e crer nele, não vai se sentir mais sozinho. Vai ter momentos que a gente vai estar, né, meio isolado, vai estar, mas no todo nós somos filhos. E uma coisa que a gente tem que lembrar de todas as criações que Deus fez, eu e você somos os únicos que temos o direito, através do encontro com Jesus, nos tornamos filhos e filhas do Senhor. E ainda a palavra diz que somos filhos amados por Deus. Então, desfrute disso. Você é o amadinho de Deus, viu? Você é especial. Você é special for Jesus. O Giba tentando falar inglês é o máximo. Não consigo. Jeremias capítulo 1, verso 5. Jeremias capítulo 1, verso 5. Deus ele diz que antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu separei e designei Aleluia! profeta às nações. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Você, não importa, muitas vezes, mas a sua mãe não te planejou, tu não foi planejado. Mas deixa eu falar, Deus planejou você. Já havia um propósito, já havia algo na sua vida planejado. Jesus já estava sendo o centro da sua vida ali antes de você nascer. Você nasceu, você está aqui hoje, e se você está vivo é porque tem um propósito, tem algo para você. E creia em alguma coisa não, creia em uma coisa. Jesus, Ele é suficiente. Ele foi e sempre será suficiente na sua vida, em qualquer circunstância. Apenas coloque toda a sua expectativa, coloque toda a sua esperança nele, porque Ele é digno da honra, Ele é digno da glória, Ele é digno de tudo que tem na nossa vida. Então, sempre que vir qualquer dúvida no seu coração, traga à memória aquilo que te dá esperança, que é Cristo Jesus. Lembre-se que Ele nunca te deixou, que Ele nunca te desampara e Ele é suficiente para cuidar de todas as coisas da sua vida. Gente, eu tenho uma convicção no meu coração que essa palavra, esse programa, ele deve ter falado muito ao seu coração. Se ele falou, chama todo mundo para assistir. Manda para todo mundo que dá para mandar. Diz, gente, assiste esse programa que Deus vai falar ao teu coração. E eu tenho certeza que Ele sempre está contigo, Ele nunca vai te deixar. E esse foi mais um programa Sou Casa Jovem. E te esperamos no próximo, aqui na Rede Super. Aqui na Rede Super. Deus abençoe muito a sua vida. Amamos você. Tchau, gente.